Olá, boa noite, amigos, colaboradores, trabalhadores da Casa do Caminho, esse centro da doutrina espírita, aqui na estrada do Cafundá, 3045, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Boa noite a todos vocês, ou boa tarde, bom dia, tempo que vocês nos alcançarem nesse vídeo. Essa gravação está sendo feita para o estudo que irá ao ar quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Vamos tratar sobre o Livro dos Espíritos, as questões 197 a 199. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, pediria um instante de vocês, lembrando que a Casa do Caminho é uma casa que abriga, consola, recebe, esclarece através dos estudos, dos cursos, das palestras presenciais ou gravadas e transmitidas em vídeo, enfim, mas é uma casa que também tem uma pegada social. Ela atende um número robusto de famílias mensalmente, lhes apresentando o auxílio possível, lhes apresentando o lenitivo da doutrina espírita também, através de palavras que ficam transformadas, adaptadas ao alcance de todos aqueles que assim concorrem nessa busca desse auxílio. Uma casa que precisa de ajuda. Nós estamos aqui falando sobre as nossas potências espirituais, sobre as nossas condições espirituais. Nós temos que lembrar que todos somos espíritos encarnados vivenciando a matéria. E vamos tratar disso aqui, inclusive, no assunto que vamos abordar das questões do Livro dos Espíritos. Mas é necessário que haja condições materiais para dar sustentação a essas famílias, à própria casa, nas suas despesas várias. Enfim, pedimos que todos que nos alcancem, se puderem, busquem a casa e lhes apresente a sua oferta de doação, a sua oferta de entrega. Pode ser gêneros alimentícios, podem ser utensílios em boas condições, pode ser o depósito através de dinheiro nas contas bancárias, só procurar a Casa do Caminho, que pode auxiliar em muito o conjunto dessas famílias. A gente sabe que está muito difícil para todo mundo hoje, vivemos um período de uma turbulência ainda muito grande, mas isso não nos impede a participação, a proatividade, a solidariedade, o exercício de uma caridade que ainda precisamos aprender. Não temos ela ainda por razão espontânea, mas é no exercício, conforme Emmanuel, através do exercício, que vamos adquirir, alcançar a espontaneidade. O tema de hoje é um tema que nos fez pensar duas vezes para fazermos a palestra ou as reflexões. Mas a nós não nos cabe escolher tema, nos cabe cumprir a oferta da tarefa que é apresentada e dar-lhe o devido cumprimento, estudar, porque em primeiro plano, primeiro necessitado a entender, somos nós que somos levados a trazer aqui através da palavra, da expressão e da exposição nosso pensamento, a nossa reflexão pelo assunto que foi apresentado. Nós vamos tratar da questão 197 a 199, e é uma questão, é um capítulo lá da pluralidade das existências, no Livro dos Espíritos, e que fala da sorte das crianças depois da morte. E assim, de plano primeiro, nós sabemos o quanto ficamos todos tocados pela morte de uma criança. Nós podemos hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, perceber ou saber da morte de algum adulto próximo, um vizinho, ou um conhecido, ou enfim, até uma pessoa desconhecida que o noticiário nos traz, e nós recebemos aquilo com uma escala de uma reserva, entendendo a possibilidade que aquilo ocorreu. Mas quando se trata de falar da morte de uma criança, até de um jovem, uma morte que pode ser provocada, um acidente, um suicídio, sim, existe o suicídio infantil. É bom que fiquemos atentos
e como pais, como zeladores de seres que chegam ao abrigo dos nossos cuidados, fiquemos atentos. A gente sempre fica, volto a falar, a gente sempre fica entristecido, assombrado, afrontado. E é natural, é natural. A criança vem para que nós possamos, naquele formato, cuidá-la, percebê-la na sua fragilidade, na necessidade do envolvimento dos pais e de toda a órbita familiar e de amigos, para que concorram todos para o crescimento, para a realização daquele ser que chega aos cuidados e que vai ser um adulto como nós. Daí o fato de transformação. Então, quando ocorre essa ruptura, a morte, nós ficamos logo, muitas das vezes, culpando a Deus. Por que Deus tira de nosso convívio? E é certo que a gente fica muito afrontado. Por que Deus tira do nosso convívio um ser tão novo, tão recente, que nada fez ainda na Terra, não teve possibilidade de qualquer expressão significativa, e deixa comigo, ao meu derredor, pessoas más, pessoas de más condutas, pessoas que nada ofertam para a vida? É um questionamento que nós nos fazemos. A doutrina espírita coloca nesse capítulo, a primeira questão é 197, se os espíritos, me desculpem, eu estou saindo aqui de um processo de garganta, mas vai dar para levar. Na questão 197, o senhor Kardec pergunta se os espíritos que chegam através dos filhos, dos redentos, são espíritos mais adiantados. E a resposta é, mais das vezes, muito mais que os pais. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, é o processo evolutivo, porque esses seres que estão chegando são seres reencarnantes como nós. Somos pais, recebemos a missão, a proposta de sermos pais, aceitamos o recebimento, a zeladoria desses espíritos. Muito bem, são espíritos reencarnantes como nós, com sua história de muitas e muitas vivências, centenas de milhares de encarnações, lá atrás criados simples e ignorantes, como todos, vem traçando a sua carreira, a sua jornada de vidas, vivendo encarnado, de uma vida, mas de múltiplas existências, encarnado ou errante. Muito bem, a criança que chegou para nós é um espírito que provavelmente já teve múltiplas experiências como adulto, teve oportunidade de envelhecer, teve oportunidade de produzir uma série de ações que marcaram as suas passagens, como nós assim o fazemos, aqui no plano terreno. Então, lá no 97, ele colocou que são seres, na maioria das vezes, inteligentes e que servem para nos ajudar a transformar. Ué, mas como é que uma criança vai transformar? Com a sua contribuição para o mundo. Vem sobre seus cuidados, vai chegar ali uma idade em que cresceu e vai contribuir para o mundo, e se formos inteligentes, conosco. E quando se rompem esses laços? E aí sobrevém a dor. Não há como. Chico já falava, Chico Xavier, quando lhe perguntaram: "Ô Chico, o que você fala para uma mãe que chega aqui, te busca, te procura o consolo, quando ela chega com a notícia de que perdeu um filho?" "Eu abraço e choro junto", era o que ele falava. Porque não há muito o que falar. Como dizer para uma mãe que seu ventre ficou vazio, que se rompeu aquele umbilical, não um umbilical biológico, aquele umbilical de sentimento, aquela ligação que é permanente entre mãe e filho? Como explicar para um pai que veio ali coadjuvante tão próximo naquela maternidade, naquele processo de gestar, de criação? É muito difícil. Mas nós temos que entender que, como espírito, na maioria das vezes, e aí ele explica lá na questão 199, é que essa criança, ao desencarnar, ela recomeça uma nova existência errática.
já visando uma nova encarnação. Ué, mas por que saiu cedo? Vamos lá. São muitas as hipóteses, são muitas as variações, e a gente pode até sair um pouquinho para complementar as questões 197 a 199, buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, o item 6, causa das aflições anteriores, que são à medida do que muitas das vezes, como reencarnantes, nós somos reoportunizados para retificar, arrumar. É aquela segunda época. Mas o que isso tem a ver com uma criança morrendo cedo? Ora, imaginemos, fazendo uma das conjecturas das muitas e muitas, que esse espírito que chega ao plano terreno tenha em existência passada, recente ou não, como ser cometido um suicídio. Ele volta e vem complementar um tempo de existência. Mas os pais vão sofrer, podem estar em missão de acolher e de se provarem para isso. Se prestaram a atender essa solicitação do mais alto em receber no seio de sua família um ser que ficaria por pouco tempo. Um anencéfalo, por exemplo, aquele que vem com má formação cerebral e craniana e que vai ou nascer natimorto, e aí existe um limite muito pequeno de acontecimento, ou viver algumas horas ou talvez alguns poucos dias, não mais. Porque para a ciência vai ser uma sobrevivência basicamente biológica, e o é. E para nós que somos espíritas, vamos entender aquele plano de um choque que o espírito está recebendo ao completar esse tempo. Poxa, mas isso é cruel. Não é não. É lei de causa e efeito, de um resgate, de uma reoportunização. Pode ser uma criança que chegue, o espírito ali contido naquela criança, naquele ser que se apresenta, pode muitas vezes ter sido vítima dos seus pais em vidas passadas. Em tempos passados, eles se encontraram e por algum desprezo, ou por alguma má ação, ou por alguma distração, causaram o rompimento da sequência de vida daquele ser antes do tempo programado, ou seja, cercearam a continuidade da sua existência. Recebem-no agora, muitas das vezes, como uma criança fragilizada, doente, por transtornos que, por efeitos mentais ou por efeitos físicos gerais. Geralmente o mental traz uma série de decorrências físicas. E vamos lembrar nisso, eu vou abrir aqui um hiato, um espaço. Em 1920, uma criança, um ser que nascesse com a síndrome de Down, que ainda não estava totalmente pesquisada, como ainda não está, está em curso de muita pesquisa, mas ela tinha, em média, 9 anos, vejam bem, a criança com síndrome de Down em 1920, 104 anos atrás, essa é uma referência científica que fomos buscar. 104 anos atrás, ela viveria no máximo 9 anos. Com uma série de dificuldades, com uma série de eventos que causariam sua vida muito difícil. Daria-se para isso a mesma explicação que está sendo dada agora. Os pais, o filho, aquele espírito, todos envolvidos num processo de resgate muito grande. Hoje, com todo o advento da ciência, da modernidade, das possibilidades de uma medicina altamente aplicada, com eventos cirúrgicos, remédios e tudo mais, esse mesmo ser, nascendo hoje com síndrome de Down, vai ter uma qualidade de vida, se bem assistido, muito boa, vai ter um desenvolvimento intelecto provocado muito bom e poderá viver até os 60 anos de idade, que é mais ou menos, nessa média 60, 15 anos menos do que a média dos homens e mulheres brasileiros, segundo o censo de 2018 do IBGE. Então, mudou. A plataforma de missão mudou. É claro que os pais que recebem esse ser nessas condições vão ter uma vida modificada
de um modo extraordinário. Vai ter uma modificação, mas vão estar no exercício do amor. É muito fácil falar, considero também. Eu estou aqui fazendo essas conjecturas, essas reflexões à luz do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e de obras correlatas, mas me apavoro sendo pai de 2 filhos e avô de um neto queridíssimo, me apavora a ideia, e claro, tem que apavorar, nós somos humanos, nós somos um animal pensante, desenvolvemos sentimentos, esse sentimento é para ser aplicado de forma positiva, mas não podemos nos esquecer que as vicissitudes que nos alcançam em qualquer tempo de nossa jornada terrena têm razão de ser em causa e efeito. Naquele axioma que para todo efeito existe uma causa primária, conhecemos ou não, produzindo conscientemente ou não. Causas, está lá no Evangelho, capítulo 5, causas atuais das aflições e causas anteriores. Então, no caso das crianças, que pouco tempo têm para exprimir a sua existência, mesmo chegando a um princípio aí de adolescência, elas têm pouca oportunidade de expressar e de deixar sua marca no planeta de algo que tenham feito para merecer a sorte de sucumbirem tão cedo, e os pais idem. Existem relações passadas, existem intrincamentos. Ele coloca aqui, eu estou até em tela, por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos de todos os modos? Porque numa família nasceria um que morreria tão cedo, causando um dano extraordinário, efetivamente marcante naquela família, e outros, dentro do mesmo teto, nada produziram. É uma questão de sorte? Não. Não existe o acaso, não existe a sorte na visão da doutrina espírita. Existe a relação de causa e efeito, causa e consequência. Nós somos todos, hoje, eu que estou aqui fazendo em primeira pessoa com todos vocês essa reflexão, eu sou resultado de todas as minhas ações pretéritas, boas, equivocadas, maledicentes, desproporcionais, enfim, distraídas, enfim, um conjunto das minhas ações. Nesse peso, nesse balanço, nós como almas, que é a condição do espírito encarnado, sofremos ações diversas. E esse sofrer ação, eu estou dizendo de uma forma como ação. Podemos sofrer alegrias, podemos sofrer frustrações, podemos sofrer impactos que nos levem a nos desenvolver e outros que nos sejam contenção do nosso processo. Uma criança, ao nascer, ela traz um conjunto da sua história pretérita, o espírito. Daí o valor extraordinário de explicarmos a reencarnação, pois qual seria o valor de alguns seres chegarem aqui com vida tão miserável e outras tão abonados? Outros medianos, que nem estariam contemplados pela miséria, nem pela fortuna, mas que estariam passando naquela causa medial, né? Qual seria a razão de um Deus de justiça e amor? Não passa, não cai uma folha que não esteja sob a tutela do grande Criador. Então, como encarar isso? Com tristeza, com pesar, mas com o reconhecimento de que, primeiro, aquele espírito está sofrendo uma ação reparatória. 2, aquele espírito está sofrendo uma ação de amor, porque estará em condições de recomeçar de onde parou com algum equívoco, como todos nós. Os pais, da mesma forma, poderão repensar. Os pais estarão vivendo um impacto que será marcante em suas vidas, sem dúvida. Só de pensar aqui, eu fico imaginando a cicatriz na alma que vai trazer a perda de um filho, de uma filha, de um ser pequeno, ou daquele que muitas das vezes adotamos. Nós temos uma experiência pessoal, não tão próxima, mas próximo o suficiente para termos percebido,
de um casal que recebeu a notícia com 6 meses que a criança tinha má formação cerebral. Era uma questão, através de vários exames, eles com muitas posses, eles tinham capacidade de perscrutar com os exames mais avançados e com os profissionais mais disponíveis. A criança, segundo filho, o primeiro já era normal, tinha uma idade razoável já, mas o segundo estava vindo com essa questão. Não se sabia ainda se genético ou não, seria, mas a criança trazia uma condição severa de problema cerebral, de cérebro, de má formação do cérebro. E que então foi sugerido o aborto. Sugeriram o aborto. Olha, existe causa na lei que permitem a vocês, com todos esses laudos que nós dispomos, de vocês poderem requerer o aborto de uma forma oficial, para evitar tanto sofrimento. Não eram espíritas, negaram. Não. A mãe, principalmente, com o apoio do pai, disse, não. Esse ser vai nascer. Ah, mas ele pode, com essa causa de problemas de danos cerebrais já na gestação, pode até ser abortado. Então deixamos, será um aborto espontâneo. Eu não vou abortar, eu não vou provocar. Eu vou deixar que a lei divina dê consequência. A criança nasceu, na verdade precisou ser feita uma cesárea. A criança nasceu, anencéfala, severa. Eu nem sei se o termo severo cabe, eu acho que a anencefalia por si só já é um ato severo, né? Ela ficou apegada a essa criança, emocionante. 3 dias no hospital. Ela teria alta, porque já estava, e a criança ficaria numa incubadora, ela se negou. Ela ficou 3 dias no hospital após o parto, uma cesárea. Ela e o pai ficaram ao lado daquela incubadora, vivendo com aquele ser todo aquele momento. E claro, aquele ser sucumbiu. Eles fizeram todo o enterro, prepararam, deram nome, registraram, trouxeram, tiraram foto. Depois, quando perguntaram a ela, não era espírita. E olha que o espiritismo trata disso com uma claridade, uma clareza, uma profundidade enorme. Quando perguntaram a ela assim, mas você podia ter evitado todo esse sofrimento? Ela falou, não foi sofrimento. Sofrer é a saudade que eu estou sentindo, mas não foi um sofrimento. Eu estive com um ser que foi concebido por amor e que eu vivi com ele, na oportunidade do tempo dele, o amor que eu queria, eu e meu marido. Nós não perdemos a oportunidade de amá-lo. Ele saiu daqui sabendo que foi muito amado. Então, olha que concepção extraordinária. Sem serem espíritas, com todas as explicações que já foram feitas aqui, eles demonstraram um espírito caridoso, amoroso, de renúncia, de capacidade, de não fugir a uma missão. Amaram aqueles... Talvez, eu fico aqui me perguntando e faço essa reflexão, que a gente possa pensar, talvez esse ato tão maduro, de tanto amor, de tanta renúncia dela, tenha impregnado nesse espírito, pelo período de não mais de 3 dias, se não me engano, que aqui ficou encarnado, uma quantidade de amor que talvez ele não tivesse recebido anteriormente, e isso tenha mudado a concepção desse ser, desse espírito, na sua forma de encarar as múltiplas reencarnações e a vida que é permitida, porque a vida continua. Criado simples e ignorante, a vida é uma só. Vamos alternando entre encarnados e erráticos. Sócrates, não tenho dúvida, não sofre tanto quanto talvez esse quase 1 bilhão de irmãos nossos que vivem em outro hemisfério, em outro continente,
uma miséria absoluta. Não tem 1 litro de água, eu já falei isso diversas vezes, não tem um prato de comida. Quantas crianças ali sucumbem, recém-nascidas, poucos meses, e que seus espíritos são arrancados de corpos fragilizados. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não sei quem esteja me escutando, mas todos nós temos um compromisso individual enquanto espíritos aqui encarnados para cumprirmos as nossas tarefas que nos são colocadas, mas temos um compromisso coletivo. Apoiem as causas dentro de uma casa espírita, ou dentro de um templo, ou dentro de uma organização que não seja religiosa, mas que tenha o viés, tenha a sua bússola apontada para a caridade, cuidando de famílias e crianças. Quantas crianças sucumbem de seus pais pela violência das ruas, que estão nos sinais se envolvendo, se roçando nos carros, mendigando, tentando vender algo, perdendo a oportunidade de serem crianças. Elas não chegaram doentes, elas vivem a doença de uma sociedade indiferente. Queiramos ou não, temos que encarar o fato, somos uma sociedade mundial indiferente. Eu não estou falando por questões políticas, estou falando nada disso. Nem estou falando de igualdade, porque a igualdade não existe. Somos seres individuais, ricos e pobres, cada qual com a sua obrigação. Nunca o pobre vai conseguir o que o rico, e nem tirando do rico você vai tirar a pobreza. Isso está no Evangelho, é matéria de outro estudo, não tira. Mas a nossa indiferença, ela é grande, como planeta. Existe fome onde não precisaria haver, existe sobra e desperdício onde não deveria haver, e muitas das vezes a gente está aqui falando de crianças que vão sucumbem pela indiferença social, pela indiferença de nós seres humanos. Então, se a gente pudesse engajar com solidariedade, com vontade, com determinação, talvez a gente consiga atenuar, amenizar as dores dessas crianças, ou quem sabe, até não permitir que uma criança que nasceu pobre, miserável, mas que com saúde não vá perder a vida, a infância nas ruas, que depois que entra na rua é muito difícil. São 25 anos que nós percorremos as ruas nas madrugadas com as quentinhas. Tirar uma criança da rua é muito difícil. É como se fosse uma areia movediça, usando essa alegoria. Ela absorve, ela estraga, ela consome, ela diminui, ela marginaliza, ela destrói. Tanto quanto uma doença, seus pais estarão sofrendo uma prova. E nós, a prova da indiferença. Vamos pensar nisso. Não é fácil entender a perda de uma criança, mas é mais fácil a gente entender o quanto a gente pode agir para que não se perca uma criança, por fatores outros, que não uma doença, que não um transtorno. É isso. Com todos vocês, fica aí a questão 197 a 199, para que vocês possam estudar, buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi complemento a esse estudo da proposta do Livro dos Espíritos, no capítulo 5º, item 6. E ali em torno do item 6, vocês podem ler tudo, que vai ter muitas explicações. Então, nosso muito obrigado pela oportunidade da expressão, que consigamos manter em nossos propósitos íntimos nossa bússola voltada para o norte verdadeiro, que é Cristo, que é o Cristo, que é Jesus. Que a gente possa, de alguma forma, renunciar a tantos apelos que nos chegam e nos voltarmos para o cuidado do espírito, claro, cuidando o corpo e a nossa vida, mas não nos esquecendo que somos espíritos reoportunizados na encarnação para nossa melhora, corrigindo as aquisições,
criações, invenções. É isso. Isso é a vida do encarnado que somos nós aqui agora, nessa melhor encarnação. Obrigado pela reflexão. Fiquem todos com Deus.